Bom dia, gente, tudo bem? Que Deus abençoe o dia de vocês. Bom, esse é o primeiro vídeo do meu canal e eu quero mostrar o meu dia a dia para vocês. Me chamo Maristela, né? Mas eu botei o nome do meu canal de Mana porque eu sou mais conhecida aqui como Mana, então todo mundo me chama de Mana, é o meu apelido. Então eu botei esse nome no canal e espero que vocês gostem, né? Eu tô começando agora, então com o tempo eu vou aprendendo como lidar com a internet. E o nosso dia hoje tá assim, tá chuvoso, o dia tá chuvoso hoje, mas tá bom, tá bem gostoso o dia hoje. Mas então, como eu tava falando pra vocês, vou dar uma limpada aqui na casa e vou colocar vocês ali pra me acompanhar, tá bom? Aqui é o nosso quarto, vou dar uma ajeitadinha no nosso quarto. A cama não foi arrumada ainda, mas vou dar uma ajeitada. Tá bom?
Bom dia, gente, tudo bem? Bom, eu tava editando o vídeo que eu fiz para mostrar para vocês, né? Esse vídeo que eu vou postar agora. Que eu tava limpando, passando aspirador e tudo. E fui ver, a bateria do celular tava bem fraquinha, já tava aqui, acho que uns 15%. Daí eu pensei assim, eu vou botar já a carregar pra mim continuar, né? E no fim, acabou a luz, faltou luz, aí eu não pude continuar. Daí eu pensei assim, eu vou postar, né, aquele vídeo, vou fazer o vídeo, né, que é esse que eu vou postar pra vocês. Eu vou arrumar ele, que eu tinha até esquecido que tinha acontecido tudo isso, sabe? E aí fui ver, eu não finalizei o vídeo. Aí eu, então, vai ter partes ali que vocês vão ver que eu não foi a parte que eu botei os tapetes no lugar e tudo e não apareceu, sabe? É por causa devido ter a bateria ter ficado fraca, faltado luz. E eu esqueci. Tô começando, né, gente? Então, vocês vão me entender, né? A primeira vez, então eu até acostumar com tudo isso, né? Então, espero que vocês gostem desse vídeo, né? Que vocês compartilhem, dêem um like ali. E que Deus abençoe vocês, tá bom? Que Deus guarde e que seja um dia abençoado na presença do Senhor. Muito obrigada, tá, gente? Que Deus abençoe. Desculpe, né, as falhas, porque eu tô começando, tô aprendendo a editar agora. Então eu não tenho muita prática, sabe? Ainda bem que tem uns filhos abençoados que mexem com tudo isso, eles me ajudam, sabe? Eles estão me ajudando, eles querem que eu faça. E não, a mãe tem que aprender, então eu tô aprendendo. E eu vou conseguir, tá bom? Que Deus abençoe e guarde vocês, que esse dia seja um dia abençoado, tá bom? E curtam, gente, curtam, me ajudem, né? Compartilhem. E que Deus abençoe vocês todos, tá bom?